Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra com você, algo que Deus colocou no meu coração de uma forma intensa. Essa foi uma semana que Deus gerou algo assim muito forte no meu coração e eu quero compartilhar isso com você. Estamos vivendo tempos extraordinários, dias extraordinários. Deus tem feito tantas coisas a cada final de semana, coisas novas a igreja está realizando, fazendo, às vezes 3, 4 coisas acontecendo no mesmo final de semana, e nós estamos vivendo um tempo de crescimento, um tempo de vitória, um tempo de prosperidade, e nas últimas 3 semanas eu ministrei uma série falando sobre ter uma vida brilhante, que o propósito de Deus na sua vida é que você tenha uma vida brilhante, uma vida que brilha, que você seja um influenciador, que você seja uma pessoa relevante. O plano de Deus é que você esteja no topo, que você alcance os lugares altos, porque a luz tem que ser colocada em um lugar alto para brilhar. E eu passei essas 3 semanas ministrando sobre isso, e essa semana Deus trouxe algo no meu coração, e eu quero falar sobre ter uma mentalidade próspera. Só que eu quero tratar de um assunto aqui que nos envolve. Então eu quero fazer uma nota de explicação por causa do que eu vou pregar. Vocês nunca me viram falar mal de alguma religião. Nunca fiz isso e não vou fazer. Mas nessa mensagem eu preciso te mostrar o quanto questões que nós aprendemos na igreja católica e também na igreja protestante, e aqui eu englobo todas as igrejas evangélicas. Eu estou falando sobre um país cristão, um país onde mais de 80% da população é cristã, e essa base cristã, ela é formada por católicos e por protestantes ou evangélicos, mas existem e existem coisas que aprendemos no meio da religião que destrói a nossa mentalidade de prosperidade e riqueza. Pelo contrário, traz uma mentalidade de escassez, de miséria. Então, o que eu vou citar, tanto da igreja evangélica, de ensinamentos, quanto da igreja católica, não estou falando mal de nenhuma delas, mas eu estou falando sobre como os ensinamentos que nós tivemos na religião, e para falar de religião no Brasil, eu só posso falar dessas duas. Então, como a religião, ela causou isso. Então, eu estou dando essa nota explicativa para no meio da mensagem você dizer, nossa, o pastor está falando mal dos católicos, está falando mal dos crentes. Não, eu estou falando da religião. Então, quando eu citar alguma coisa, você vai dizer, mas ele está falando de igreja católica. Não, mas ele está falando de igreja evangélica. Eu só quero que você entenda o quanto é sério e como a religião, ela gerou uma mentalidade, não permitiu ser gerada uma mentalidade de prosperidade. Amém? Amém? Entenderam isso? Se você sair daqui falando que eu falei mal de católico, eu digo que é mentira. Você está mentindo. Porque vou falar tanto de evangélico quanto de católico. Eu estou falando da religião, da religiosidade da religião, as coisas que foram criadas. Preste atenção nisso. O país que nós vivemos é um país cristão. É um país de uma formação cristã. Como eu disse, 80% da população é cristã. E, infelizmente, alguns ensinos da religião, eu vou usar esse termo, religião, não permitiu o povo ter uma mentalidade de prosperidade. Pelo contrário, ensinamentos que não são compatíveis com os ensinamentos de Jesus, com os ensinamentos do Senhor, eles foram ensinados dentro da religião, e de repente você, como criança, indo a uma igreja, foi gerado dentro de você
uma mentalidade de pobreza, de escassez e de necessidade. E a religião nos seus ensinos, em alguns dos seus ensinos, acabou impedindo ou destruindo uma mentalidade de prosperidade e de abundância. E eu quero te mostrar como isso atinge, porque quando eu falo atinge, é a cultura do nosso país, é a realidade de um país cristão, então envolve a cultura deste país. Ou seja, quando você chega em uma igreja e que você olha o sacerdote, aquele homem é para você o homem mais importante da religião. Ele é a pessoa mais espiritual, ele é a pessoa que mais tem conexão com Deus, ele é a pessoa que fala conosco sobre aquilo que Deus quer falar conosco. Então a gente tem um olhar para o sacerdote. Só que quando você chega na religião e você olha e o sacerdote tem um voto de pobreza, isso cria em você, sem você saber, uma mentalidade errada. Pessoas que fizeram votos de pobreza, mas na verdade, este voto de pobreza, ele não é por causa de espiritualidade, mas pelo contrário, porque a igreja era muito rica e ela não poderia ter uma situação onde os sacerdotes casavam e tinham filhos. Isso ia trazer muito problema, porque isso ia fazer com que a igreja tivesse que sustentar os herdeiros e uma série de coisas. Então criaram algo: sacerdote não casa, sacerdote vive sem dinheiro, mas na verdade era viver sem dinheiro em uma instituição extremamente rica, não faltava nada. Ou seja, não adianta dizer que era um voto de pobreza, morava bem, comia bem, tinha tudo, roupa lavada, cama e tudo o que precisava, e se quisesse estudar, poderia estudar, e tinha tudo o que queria. Só que quando você entra nisso, quando você é criança, você faz uma conexão: o mais espiritual é pobre, voto de pobreza. Então ninguém te fala isso, só que a sua crença, ela não é formada só por aquilo que você ouve, ela é formada por aquilo que você ouve, mas é formado por aquilo que você vê, e é formado por aquilo que você vive. Então, na verdade, ninguém disse isso, mas desde criança eu vou, mais espiritual, voto de pobreza. Então, espiritual, quanto mais, menos dinheiro. Isso forma uma mentalidade de escassez e de pobreza. Entenda isso, a igreja era rica, mas ela ensinava ao povo que ser espiritual é o oposto de ser rico. E isso foi formando uma mentalidade. As pessoas, elas acabavam tendo um certo conforto mental quando elas estavam passando por necessidades ou estavam vivendo na pobreza. Elas diziam: eu sou pobre, mas eu vou morar no céu. Pelo menos eu sei que o dia que eu morrer, ruas de ouro, mar de cristal. Não! Jesus morreu para te salvar, Ele morreu para te dar a vida eterna, mas Ele também morreu para que você nessa terra tenha uma vida abundante. Alguém está entendendo isso? A salvação e riqueza, ou a salvação, a espiritualidade e pobreza, não existe conexão nisso. Eu sou salvo, não é por questões financeiras, eu sou salvo porque Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Então, porque eu aceitei a Jesus, eu sou salvo. Agora, se eu aceito os princípios de Jesus e aplico na minha vida, eu sou próspero nessa terra. A minha prosperidade nessa terra está ligada aos princípios de Jesus. A minha salvação na eternidade está ligado ao sacrifício e à pessoa de Jesus. Meu Deus, alguém está entendendo isso? São coisas distintas. Então a religião, infelizmente, ela foi culpada por gerar uma cultura na nossa nação, de uma mentalidade de pobreza e escassez.
Segundo, você entrava em uma igreja, principalmente as evangélicas, e eles ensinavam que rico não entrava no reino dos céus. Você chegava lá, 4, 5, 6, 7, 8 anos de idade, e num domingo à noite como esse, o pastor, não tão bonito quanto eu, mas um pastor, chegava lá e fazia assim, Mateus capítulo 19, versículo 24. E outra vez vos digo, meus irmãos, que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Sábado que vem, seu pai dizia, vamos ao zoológico passear. E você estava passeando no zoológico, e de repente você viu um bicho enorme, cabeçona, uma corcunda, outra corcunda, gigante, você pequenininho, pai, que é isso? Camelo, uau, brincando, rasgou a calça, chegou em casa, sua mãe, meu Deus, deixa eu costurar esse negócio, aí ela pegava uma agulha, aí ela não conseguia pôr a linha, aí ela punha um óculos, não conseguia, ela acendia a luz, filho, me ajuda aqui, filho, estou acertando o buraquinho, ajuda aqui, mãe, que é isso? Agulha. Ninguém precisava dizer nada, destruiu a mentalidade de prosperidade. Sabe que dia que aquele camelo vai passar no buraco dessa agulha? Nunca. Então significa que você fazia um voto de pobreza, um voto não de pobreza, mas um voto de não ser rico, inconsciente. Por quê? Porque simplesmente você declarava, não quero ser rico, eu quero entrar no reino dos céus. Porque rico, camelo na agulha, nunca vai passar. Então rico nunca vai entrar no céu. Então eu quero entrar no céu. Se eu quero entrar no céu, eu não serei rico. E criava uma mentalidade que destruía a mentalidade de prosperidade, mas criava uma mentalidade de necessidade, de escassez e de pobreza. Deixa eu só te explicar algo. Quando você chega a Jerusalém e você entra, tem 12 portas nas muralhas. As portas, elas são muito grandes, de madeira maciça, para proteger a cidade. 6 horas da tarde, antes do sol se pôr, fechavam-se as portas para proteger a cidade. Mas se houvesse a necessidade de alguém entrar ou sair, em cada porta tinha uma portinhola. E essa portinhola era mais ou menos do tamanho de um homem. E essa portinhola é chamada de agulha. E o pastor que lia isso, não completava, ficava só nisso, ou piorava. Está vendo, irmãos, rico não entra no reino dos céus. É difícil um camelo entrar pelo fundo da agulha, mas não é impossível, porque quando alguém chegava com uma caravana, e os seus camelos carregados, mas ele queria entrar e estar protegido, precisava acontecer 2 coisas. Primeiro, tinha que tirar toda a carga de cima do camelo, porque ele não passava pela agulha. Aí você entende o que Jesus está querendo dizer. Você pode ter riqueza e prosperidade, mas para entrar no reino dos céus, você tem que ser desprovido dela, ou seja, você não pode ter dependência, você não pode ser agarrado a ela, porque se você for agarrado à sua riqueza, colocar a sua confiança, depositar a sua confiança na riqueza, você não passa pela agulha. Então, retirar toda a carga é dizer, você pode ser rico, mas a sua confiança continua sendo no Senhor. E segundo, o camelo tinha que ajoelhar. E aí o Senhor está querendo ensinar o quê? Você quer entrar no reino dos céus? Você pode ser a pessoa mais rica, desde que você se humilhe diante do seu Deus, sabendo que mesmo rico, você é dependente do seu Deus. É este o ensino, e não que rico não entra no reino dos céus. Só que você era criança, você foi lá, e aí você fez um pacto interno, você fez uma declaração interna, e ela veio e destruiu toda a crença de riqueza e prosperidade. Então eu estou te mostrando que a cultura do Brasil, como um país cristão, trouxe uma mentalidade errada sobre finanças. Terceiro,
Existe uma cultura romana de dar esmolas. A gente aprendia a dar esmolas. A igreja ensinava a dar esmolas. Por quê? Porque a igreja era muito rica. Então ela não podia ensinar o contrário. Porque se ela ensinasse a generosidade, ela teria que ser generosa com o povo. Então, como ela ensinava o povo a dar esmolas, quando alguém necessitava de alguma coisa, a igreja também dava esmolas. Eu e você somos de um tempo de ir à igreja, e não importa se era católica ou evangélica, na hora da oferta, era só moedas, era só o que estava no fundo do bolso, era o resto, esmola. E essa cultura de dar a esmola era terrível. Por quê? Porque a igreja, ela recebia impostos, ela recebia terras, ela recebia propriedades, ela era rica, mas ela não podia ensinar o povo sobre o poder da doação ou da generosidade. Então ela ensinava o poder da escassez, dar esmolas, uma mentalidade de dar esmolas. Nós moramos num país com mais de 5.500 municípios, e provavelmente os 5.500 imóveis mais valorizados deste país pertencem à igreja, que é a matriz na Praça Central, que eles ganharam. Então uma igreja rica que ensinava a miséria, e essa cultura entrou. Preste atenção que os países que foram colonizados dentro dessa herança romana são os países de terceiro mundo, por causa de uma mentalidade que era gerado. Mas hoje à noite eu quero te ensinar algumas coisas, e uma delas é a roda da prosperidade. O que é a roda da prosperidade? A roda da prosperidade, 50% é doar, 50% é receber. Me ajuda? 50% é receber. Ou seja, não existe nenhum versículo na Bíblia que fala sobre doar que não fale de receber, ou que não fale de receber que não esteja falando sobre doar. Isso é o círculo da abundância, é a roda da prosperidade, a roda da abundância. Você tem que doar para receber. Você recebe, você doa, você recebe. Quanto mais você doa, mais você recebe. Quanto mais você recebe, mais você doa. E você faz essa roda girar na sua vida, chamado roda da abundância e da prosperidade. Eu posso te dizer que todos os versículos na Bíblia estão ligados a doar e receber. Lucas 6, capítulo 38. Dai, e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, e vos deitarão ao vosso regaço. Ou seja, você deu, você vai receber. Mateus 13, 8. E outra semente você plantou, e ela caiu em boa terra, e deu fruto, uma 100, outra 60, e outra 30, ou seja, toda vez que você planta, você recebe, você colhe. Gálatas capítulo 6, versículo 7, não erreis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. Eu posso ficar citando versículos aqui a noite inteira. Tudo que fala sobre doar, fala sobre receber. Tudo que fala sobre receber, fala sobre doar. Ou seja, a roda da prosperidade é 50% doar, 50% receber. Alguém está entendendo isso? Alguém está entendendo isso? Agora, onde a religião destruiu a nossa mentalidade de prosperidade? Ela ensina que você tem que doar para quem precisa. Está errado? Não, mas você precisa aprender o que a Bíblia diz. Doar para quem precisa, isso é caridade. Doar para quem não precisa, isso é generosidade. E só a generosidade que vai trazer uma poderosa colheita na sua vida. O apóstolo Paulo, lá em Coríntios, ele diz: o que planta pouco, colhe pouco, o que planta muito, colhe muito. O generoso vive em abundância.
Mas aí na religião a gente aprendeu o quê? A dar esmola. E esmola a gente dá para quem necessita. Ou seja, doar para o necessitado. Pastor, você está dizendo que não é para doar para o necessitado? Não. Não é isso. Você tem que doar para o necessitado, isso é caridade, você tem que fazer caridade, mas você tem que doar para quem não precisa. Ou seja, você tem que ser generoso. Entenda claro isso. Você precisa entender muito claro isso. Agora, guarda o que eu vou te dizer. Se você aprende que quem recebe é quem tem necessidade, ou seja, nós aprendemos a dar esmolas, nós aprendemos a dar como caridade. Deixa eu te explicar melhor, para não ficar ruim. A Bíblia diz lá em Salmo, que quando você dá para o necessitado, você colhe na sua vida saúde e proteção. Ou seja, enquanto você vai lá e dá ao necessitado, você colhe saúde e proteção. Mas quando você semeia em abundância, e muitas vezes em algo que não precisa, aí você colhe 30, 60 e 100 vezes mais, porque aquilo é uma semente. Você tem que fazer as duas coisas. Agora entenda, se nós aprendemos e criou-se uma mentalidade, criou uma crença de dar para quem precisa, caridade, dar para quem precisa, então para você receber, você precisa estar na condição de... vai lá, me ajuda. Se a gente aprende a caridade, dar para quem precisa, então se eu quero receber, eu tenho que estar na condição de necessitado. E aí, de novo, sem perceber, estabelece uma crença dentro de você, que para receber você tem que ser necessitado. Eu quero terminar minha casa, eu quero trocar meu carro, eu quero pagar essa dívida, eu quero abrir um negócio, eu estou sem dinheiro para pagar a farmácia, para pagar a conta deste mês, eu estou sem finanças, ou seja, eu sou necessitado, eu preciso receber algo de alguém. E aí a gente até ora, Deus levanta alguém que venha, Senhor, semear na minha vida, plantar na minha vida. Meu Deus, eu creio que o Senhor vai mandar alguém para vir e me resgatar, e plantar, e me ajudar, e me dar. Ei, isso está errado. Como é que é a roda da prosperidade? Como é que é a roda da abundância? Vai lá, eu mexo a mão e você fala. Caraca, vocês são bons nesse negócio, hein? Vou te falar. Espera aí, para, porque você não entendeu. A gente aprende lá na religião que a gente dá para o necessitado. Se eu quero receber, então eu tenho que ser necessitado. Não, a Bíblia diz que você tem que dar para receber. Ou seja, quem recebe não é o necessitado, é o doador. Meu Deus, alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Será que alguém está entendendo o que eu estou falando aqui? Caridade só ganha quem precisa. Isso destrói a sua crença sobre riqueza. Então, para eu ganhar, eu preciso precisar. Dei uma de Dilma Rousseff. Dei, né? Precisa precisar. Mas eu vou fazer o quê? Ou seja, se você dá para quem precisa, então para eu receber, eu tenho que precisar. Alguém está entendendo isso? Dilmei, mas funcionou. Criei até o verbo agora. Funcionou. Só que isso entra na sua mentalidade. Mas a Bíblia ensina que quem recebe é quem? Quem recebe é quem? Acabou. Mas a gente ia na igreja e a gente aprendia o contrário, que a gente dá para quem precisa. Então, para eu receber, eu preciso precisar. Existe uma família muito rica no Brasil, a família Safra, banco e tantas outras coisas. E um dos 3 irmãos que já faleceu, Edmund Safra, antes dele morrer, ele doou do seu patrimônio pessoal 3 bilhões de dólares e deixou 800 milhões de dólares para sua família. Revista Veja entrevista ele e diz: por que o senhor doa 3 bilhões
e deixa só 800 milhões de dólares. Inclusive a família dele passa necessidade com 800 milhões de dólares. Mas tudo bem, depois a gente faz uma vaquinha, ajuda eles lá. Aí a revista Veja diz, mas por que o senhor doou 3 bilhões e deixou só 800 milhões para sua família? E aí ele responde, porque aprendi com meu pai, é melhor estar na condição de doador do que de necessitado. Oh meu Deus, meu filho, vai lá, se expressa aí diante de Deus, coloca a mão na tua cabeça e diga quem recebe. Põe a mão na cabeça, aí ó, cabeça é esse lugar que começa aí seu corpo, a parte de cima, vai lá, põe aí e diga quem recebe, não é quem precisa, é quem doa. Meu Deus do céu. Então a religião, e aqui eu estou falando da religião cristã, e aqui entra o católico, entra o evangélico, ensinou coisas para você quando era criança, que criou uma crença dentro de você, que destruiu a mentalidade de riqueza, estabeleceu uma mentalidade de necessitado. Para eu receber eu preciso precisar. Então se eu preciso para terminar minha casa, para trocar meu carro, para abrir um negócio, para pagar o hospital, se eu preciso, então alguém tem que me dar. Não, a Bíblia não ensina isso. A roda da prosperidade funciona diferente, só que você precisa aprender algo. Vamos lá? Ficou legal, parecendo DJ. Vamos lá. Minha esposa disse que eu estou ficando velho, estou ficando engraçadinho. Tá bom. Se você doa e não sabe receber, você é soberbo. Eu não preciso de ninguém, eu faço, pode deixar, não preciso, não precisa, não recebe eu não estou falando de dinheiro só não recebe uma ajuda, não recebe um conselho, não recebe nada. Ou seja, eu faço, eu posso, autossuficiente. Quem dá e não recebe é soberbo. Quem não dá, mas gosta de receber, eu preciso, gente, eu preciso terminar minha casa, eu preciso trocar meu carro, gente, eu tenho necessidade, olha, não consigo pagar o aluguel esse mês, e conta para todo mundo, gosta de receber. Ou então, é um empresário, é um comerciante, trabalha, mas quer lesar o cliente, quer só receber. Negócio é assim, é para mim, depois para mim. Se sobrar, é para mim de novo, nada para você. Existem muitos negociadores que são assim, só pensam em você. Ou seja, a pessoa que não dá, mas quer receber, é egoísta. Quem dá e não recebe é soberbo. Quem não dá e gosta de receber é egoísta. Quem não dá e não recebe é estéril. Sua vida é seca. Você não gera, não produz, não será nada. Mas quem dá e quem recebe é próspero. Que a unção de prosperidade. Eu estou profetizando que a roda da abundância e da prosperidade comece a girar na sua vida hoje, sem parar, sem cessar, e te leve a um lugar chamado abundância. Diga, Jesus morreu para me dar a eternidade, mas também uma vida abundante na terra. Faz assim com a mão, assim. Fala, abundância é transbordar. É mais do que você precisa. Esse é o propósito de Deus na sua vida. Dinheiro é o maior problema na face da terra. As igrejas, elas têm tabu de falar de dinheiro. A igreja romana tinha tabu, por quê? Porque ela mantinha uma grande população no país, pobre. E se ela falasse o que ela pregava, o que ela ensinava, ela tinha que fazer. Desculpa o que eu vou te dizer, mas busque qualquer Bíblia no original, ou busque até Bíblia católica, e você vai ver como as coisas foram mexidas ali dentro. Vamos lá, me ajuda, Pai nosso, que estás nos céus.
Pera. Não entendi. Uma parte falou perdoai as nossas dívidas, outra parte falou perdoai as nossas ofensas. Você aprendeu assim. Pegue a Bíblia, evangélica ou católica, lá está escrito, perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos quem nos deve. Por que foi mudado para ofensa? Porque muita gente devia à igreja, então ela não podia ensinar o povo a rezar isso, porque senão ela ia ter que perdoar a dívida dos outros também. Querido, isso tudo foi criando uma consciência, uma mentalidade de pobreza, de escassez. Pastor, o senhor está falando mal dos católicos, também dos crentes. Eu estou falando mal de uma religião manipulada por sacerdotes, que muitas vezes tinha intenção e outros por ignorância, mas ensinaram ao povo, geraram uma mentalidade de pobreza e escassez, mas essa não é a vontade de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a sua vida é que você esteja no topo da montanha, a luz é colocada no lugar alto, Deus quer que você brilhe, seja relevante, Deus quer que você esteja em uma posição que todos possam ver de influenciador. A vontade de Deus é que você prospere, porque na sua prosperidade o nome dele é honrado e glorificado. Será que alguém está entendendo isso? Querido, o maior problema que existe, o maior tabu que existe dentro da igreja é falar de dinheiro. Lá na igreja católica não falava por conta disso, na igreja evangélica não falava, por quê? Porque a católica ela tinha o dinheiro, ela tinha os prédios, ela tinha os terrenos, ela ia recebendo. O evangélico já não tinha, o protestante já não tinha, então ele ensinava, aí ele pedia, aí ele parava de pedir, porque aí o povo dizia: ih, pastor está pedindo dinheiro para ele, ih, pastor está pedindo dinheiro, o pastor comprou um carro novo, com meu dinheiro, hein, não vou dar mais. Aí os pastores começavam a ter medo, constrangimento de falar de finanças. Oséias capítulo 4, versículo 6 diz: o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento, porque vocês sacerdotes deixaram de ensinar o povo, esqueceram da minha lei, eu esquecerei dos vossos filhos. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que pensam ou dizem, eu vou ensinar o que a Bíblia diz, porque as ovelhas que Deus me deu para pastorear, elas não viverão na escassez e na miséria, mas eu as levarei a pastos verdejantes, ao lado dos ribeiros, que as suas raízes se estendem para as águas, que as suas folhas não murcham, que dá fruto em tempo e fora de tempo. Ah, se você ficar aqui, você vai ter que prosperar. Será que alguém está entendendo isso? Querido, as guerras são problema de dinheiro. Querem a área do outro, o terreno do outro, quer a riqueza do outro, quer o petróleo do outro, as riquezas minerais do outro. Se você olhar os presídios, 80% de quem está lá dentro do presídio é problema de dinheiro. Roubava, matava por dinheiro, faltou dinheiro, estelionato, engano. 80% de quem está preso é por conta de dinheiro. Se você entender isso, a separação de casais, existe uma estatística que 85% dos casais se separam e a origem é dinheiro. Não falta de amor, mas começa na falta de dinheiro. Se você entender que os problemas psicossomáticos, que os problemas emocionais são de fundos, a maioria por causa de dinheiro, ou seja, dinheiro é o maior problema que tem no mundo, e você não pode ir dentro da religião e aprender e criar uma mentalidade de pobreza, de escassez, de necessitado. Não, a Bíblia não ensina isso. O propósito de Deus é outro. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesses. Esse é o propósito de Deus para a sua vida, meu Deus do céu, será que ninguém entendeu isso? Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tinha 14, 15 anos, eu entrei numa igreja Batista Central de Anápolis. Estava lá o pastor. Eu nunca me esqueço, ensinando isso. E aí ele, porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre,
para que pela sua pobreza enriquecesses. O propósito de Jesus é que você seja rico espiritualmente. E aí a gente acredita. Mas o dia que eu fui ler o texto, vai ler comigo, porque Para. Quer dizer então que isso é para enriquecer espiritualmente. Então Jesus se fez pobre espiritualmente? Alguma vez ele foi pobre espiritualmente? Ele andou na terra pobre espiritualmente? Pode orar por mim? Não, eu tô fraco, eu vou precisar jejuar, orar, buscar unção de Deus, aí depois eu volto e oro por você. Ele foi pobre espiritualmente? Então isso aqui não está falando de pobreza espiritual. Pela sua pobreza espiritual, vê que loucura, gente, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico espiritualmente, por amor de vós se fez pobre espiritualmente, para que pela sua pobreza espiritual, vocês enriquecessem espiritualmente. Isso tem a ver com espiritual? Se você ler todo o contexto desse texto, o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Coríntio, que eles precisam ser generosos na doação, para que eles prosperem, porque a graça do Senhor Jesus, fez com que ele deixasse os céus, e deixasse a sua riqueza, para viver na terra como pobre, para que através da sua pobreza financeira, nós nos tornássemos ricos financeiramente. Meu Deus do céu. Lê de novo, vai lá. Porque qual é o propósito de Jesus para a sua vida? Meu Deus, só 3 pessoas responderam. Você acabou de ler, você sabe o que significa isso? Põe a mão aqui e diga: mentalidade que eu aprendi na religião, com os meus pais, meus avós, meus tios, nas igrejas que eu fui, que o espiritual é o oposto da riqueza. Eu acabei de ler dizendo que Jesus tem um propósito, que você prospere. Você terminou de ler e eu perguntei, e você não teve coragem de responder. Sabe por quê? Por causa da mentalidade. Você acha que não tem, mas essa mentalidade está enraizada em você. Essa mentalidade está arraigada na cultura do povo brasileiro e infelizmente criado pela religião. Pelo amor de Deus, vocês vão ter que ler isso aqui 100 vezes hoje, igual criança lá na escola. Vai lá, lê de novo. Porque já sabeis. Qual é o propósito de Jesus para a sua vida nessa terra? Ei, eu não estou falando de mim, eu só estou lendo Bíblia. Você pode sair daqui falando o que quiser de mim, eu só estou lendo Bíblia. Aquele pastor que era da minha igreja foi embora, veio outro. Do lado da igreja, a igreja cabia umas 250 pessoas, do lado da igreja tinha a casa pastoral, um pátio grande. E aí a gente tinha entrado na igreja, a gente tinha carro. E aí mais 2 famílias novas chegaram na igreja, eles também tinham carro. E aí domingo à noite como esse, acabava ficando assim, meu Deus, uma frota, 4, 5 carros lá na porta da igreja. Num domingo como esse, o meu pastor chega no púlpito e diz: amados irmãos, mandei limpar o pátio da casa pastoral e construir um grande portão. Quero pedir aos amados irmãos que possuem veículos, por gentileza, quando chegar, estacionem lá, porque quando começar o culto, vamos fechar o portão, porque essa situação desse tanto de carro na porta da igreja não fica bem para a igreja, está impedindo as pessoas de vir à igreja, porque estão achando que aqui só tem pessoas ricas. Eu mereço isso, irmão? Olha o que está destruindo na mentalidade. Eu estava aquela noite, tinha mais uns 200 lá. E está sendo formada uma mentalidade, é referência, é autoridade. Está sendo criada uma crença.
Eu estou falando que eu ouvi isso dentro da minha igreja. Esconde o carro para o povo não ver. Entenda isso. A religião criou essas crenças de escassez, de necessidade, e aí a roda da prosperidade, ela não gira, porque a gente entende que dá ao necessitado. Então, para eu receber, eu tenho que ser necessitado. Não, para você receber, você precisa ser. Se você ou seja, se você quer receber, não seja necessitado, seja doador. Meu Deus do céu, alguém está entendendo isso? A generosidade é dar a quem não precisa. Eu vou, encontro um amigo, me chama para o aniversário dele, eu compro uma gravata de R$500 e levo para ele. Ele podia ter comprado aquela gravata, ele tem dinheiro. O nome disso, generosidade. Entenda que a Bíblia fala sobre a generosidade. É isso que traz sobre a sua vida o crescimento. Essa é uma igreja que ajuda o necessitado. Cestas básicas, acolhe as pessoas que entram nesse país como refugiados. É uma igreja que ajuda, que estende a mão, mas não é isso que prospera. O que prospera é você ser generoso, é você ser doador. É isso que você precisa aprender. Eu quero ler o que Salomão, e eu termino com isso, lá em Eclesiastes capítulo 11 fala. E eu quero terminar com este texto. Vou ler aqui 6 versículos. Vou ser rápido no que eu leio, mas eu preciso que você me acompanhe para você entender o que é a generosidade, o que significa a generosidade, qual é o propósito da generosidade. A roda é dar e receber. Recebe é quem dá e não quem é necessitado. Eclesiastes capítulo 11, versículo 1. Lança o teu pão sobre as águas, ou seja, semeia. Se você lança o pão sobre as águas, o pão desaparece, ele vai e some. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o achará. Sabe o que isso significa? O poder da semente. Ela sai da sua mão, mas ela nunca sairá da sua vida. É o poder da semente, que toda semente que você lança, ela voltará para a sua vida. Versículo 2: reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabe que mal haverá sobre a terra. Sabe o que significa isso? Quando você semeia, e 1, e 2, e 3, e 7, e 8, isso traz na sua vida um depósito de colheita, e não importa o que aconteça no país ou na nação, ainda que venha necessidade na nação, você estará protegido pela semente e pelo depósito que você tem. Versículo 3: estando a nuvem cheia, derrama chuva sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar que cai, ali a árvore cai, ali ficará. Você sabe o que significa isso? Que é uma lei universal, que até a natureza respeita. A nuvem sabe que ela tem que derramar água, para que a água evapore e crie-se mais nuvem. A árvore sabe que mesmo morrendo, ela tem que ficar ali, até que a sua semente entre na terra e nasça uma nova árvore. Versículo 4: quem observa o vento nunca semeará, quem olha para as nuvens nunca colherá. Sabe o que isso significa? Se você olhar para a circunstância, você quebra o círculo da prosperidade, você quebra a roda da abundância. Se você ficar olhando para a circunstância, quem olha para o vento não semeia. Ei, guarda e recebe essa palavra. Semear não depende da circunstância. Não importa o que você está passando hoje, é o doar que te levará a receber. Mas receba isso como uma palavra profética na sua vida. Também aquele que doa, não importa a circunstância que o país, a cidade ou a tua empresa está passando, você vai colher independente das circunstâncias. Versículo 5: assim como tu não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não sabes as obras de Deus que faz todas as coisas. Sabe o que ele está dizendo?
que toda semente que é lançada, você não entende o que acontece dentro da terra, no útero de uma mulher quando a semente cai. Você não sabe o que acontece, você não entende o processo. Ou seja, toda semente, quando ela é lançada, existe uma ação sobrenatural de Deus, destruindo ela debaixo da terra, para que ela nasça de novo com 30, 60 e 100 vezes mais. Toda semente que você lançou, a mão poderosa e sobrenatural de Deus está sobre ela. Versículo 6, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se essa, se aquela, ou se ambas igualmente. Sabe o que é isso? Semeia em tempo e fora de tempo, porque você não sabe qual vai germinar, qual vai gerar 10, qual vai gerar 100, você não sabe qual vai retornar. Ou seja, não semeie porque você precisa, semeie porque você vai colher. Toda vez que colher, semeia. Toda vez que semear, colhe. Ou seja, não deixe a roda da prosperidade, o ciclo da abundância parar na sua vida. Está nas suas mãos essa decisão. Semeia em tempo e fora de tempo, porque sempre haverá abundância e colheita sobre a sua casa. Pastor, o senhor está falando de Velho Testamento. Então a gente vai para o Novo Testamento. E aí quando começa a igreja e os apóstolos se reúnem e o povo começa, querido, entenda o que está escrito. Entenda como a igreja foi ensinada na lei da prosperidade. A igreja primitiva não destruía a crença de prosperidade. Versículo 4 de Atos 4:34. Não havia entre eles nenhum. Quantos necessitados tinha lá? Nenhum. Pois traziam terras ou casas e vendiam, traziam o dinheiro e colocava ao pé dos apóstolos. Aquele povo, além de dizimar, de dar o seu dízimo, de dar a sua oferta, eles traziam as suas propriedades, eles traziam a abundância e não existia nenhum necessitado. Ei, eu termino com isso. Foi a abundância da generosidade da igreja primitiva que fez a igreja explodir, e a igreja se expandiu do Oriente Médio para a Europa, do Oriente Médio para a Ásia, e aí veio para o Novo Mundo, para a América, por causa da generosidade dos irmãos lá da igreja primitiva, que você ouviu o evangelho nos confins da terra, no Brasil, e hoje você é salvo pela generosidade daquele povo. Será que alguém entendeu o que eu estou pregando? Se coloque de pé que eu quero orar por você. A religião ensinou coisas que destruíram a sua crença de abundância e prosperidade. E foi formado na cultura do brasileiro uma crença: doar para quem necessita. Então, se eu quero receber, eu preciso ser necessitado. Não, recebe quem é doador. A religião, ela ensinou e ela criou uma mentalidade, ela criou crenças que destruiu a mentalidade de prosperidade. Mas essa noite você vai entender que Jesus morreu e a morte dele foi para você viver uma vida eterna nos céus, rua de ouro e mar de cristal. E a minha salvação está ligada à morte e o sacrifício de Jesus, mas a minha prosperidade está ligada aos princípios de Jesus. Se eu pego os princípios dele e aplico na minha vida, eu vou prosperar. Ele diz que foi o diabo que veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para que você tenha vida e vida em abundância. Pastor, e se a gente trouxer e o pastor gastar o dinheiro de forma errada? Não está certo. Escute o que eu vou te dizer. Tem padres, cardeais, que foram presos por desvio de dinheiro no Vaticano e na Europa. Padres que foram presos por pedofilia. Pastores que foram presos por desviar dinheiro. Que foram presos por pedofilia, por abusos sexuais. Mas é um número muito pequeno.
Em todo lugar existe isso, mas a grande maioria dos sacerdotes entregam as suas vidas para cuidar de gente. E se você faz aquilo que Deus manda você fazer, e se o sacerdote fizer errado, Deus vai lidar com ele. Mas você fez a sua parte e você vai colher. Você vai girar a roda da prosperidade. Querido, entenda, pelo amor de Deus, põe a mão no seu coração aí, me ajuda. Feche os seus olhos e diga: Deus, eu rejeito hoje toda mentalidade de escassez, de miséria. Eu rejeito agora toda mentalidade de necessitado. Eu quero receber, mas não preciso ser necessitado. Só preciso ser doador, porque quem recebe é o que doa. Eu declaro que a roda da abundância, o círculo da prosperidade vai começar a girar na minha vida. E vai girar, vai girar, vai girar. E vai levar eu e a minha casa a um lugar chamado prosperidade. Ah, quem crê nessa oração, celebra, celebra, celebra.